de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói mentiras.
traz luz para as sombras, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pus um anel em meu dedo e me tirou o medo, umas sandálias pra suportar o ridinho. Pus um anel em meu dedo e me tirou o medo, novas sandálias, e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar,
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, e ser um com você, e ser um com você, e ser um. Eu quero ir ao mais alto lugar e permanecer até sermos um, Jesus, até sermos um. Baixou, eu quero ir, Jesus. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até. Eu vou subir um monte, eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você,
mas a fechada é você. É tudo sobre você. Boa noite, livres! Estamos iniciando mais uma junção alternativa. E essa noite eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado o nosso apóstolo Claudemar e a Ilka, que ela é diretora da Escola de Crescimento, cunhada do apóstolo e uma das precursoras aqui da nossa igreja. E antes de iniciar, eu só gostaria de orar junto com você. Amém? Feche seus olhos aí na tua casa e vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, obrigada pelo seu amor, obrigada por quem Tu és nas nossas vidas, Jesus. Abrimos o nosso coração essa noite para recebermos aquilo que o Senhor tiver. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Amém, Jesus. Então, se você ainda não sabe, o tema hoje é sobre a renovação e a história da nossa igreja. Assim como fala em Salmo 145:4, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. E essa noite, basicamente, o que nós vamos fazer é isso. Nós vamos escutar as histórias daqueles que vieram antes de nós. Eu creio que esse testemunho vai fortalecer a nossa fé e nos encorajar para aquilo que ainda virá. Amém? Amém. Então, é com vocês. Boa noite, a paz esteja com todos. É uma alegria de poder estar aqui. E creio que, de fato, muitas pessoas não conhecem a nossa história, que é antiga, né? Porque a gente está ficando velho. E então, é interessante a gente compartilhar um pouquinho. Achei muito interessante a iniciativa, né, dos jovens de trazer esse tema à baila para que a gente pudesse conversar e pudesse passar. Então, para dar uma ideia, né, eu me formei pastor em 1972, comecei o meu ministério em 1972, tá bom? Comecei o meu ministério já em Cachoeirinha, né, fui destacado, né, eu era pastor da Igreja Evangélica Luterana da Renovação, uma igreja histórica, tá? E eu fui o primeiro pastor residente em Cachoeirinha dessa igreja. Então era uma igreja pequena, que estava começando, tá? Havia já um grupo de pessoas, e como eu vim para cá, tá? Então a Ilka, que era minha cunhada, eu casei também em 72 com a Vera, né? E a minha sogra também, né, passou a integrar a igreja para acompanhar o genro e a filha, que não era distante, eles moravam aqui na zona norte de Porto Alegre. Então a gente congregava junto aqui em Cachoeirinha, tá? E normal, né, dentro de uma estrutura de uma igreja histórica, tradicional, uma igreja muito litúrgica, tá? A gente começou a desenvolver o ministério, né, focávamos desde cedo muito no trabalho infantil, e foi, eu diria, quase que a base, né, do nosso trabalho no começo, né, porque a gente teve essa experiência já como estudantes do seminário, né, junto com a Vera, com a Ilka, a gente ia em bairros ensinar crianças, e trouxemos essa ideia aqui para cá e começamos a trabalhar muito também com crianças. E então um fato aconteceu. No final de 72, eu fui convidado para participar, juntamente com o pastor Aloysio. O pastor Aloysio era o pastor do Sarandi, que antes atendia a Cachoeirinha. Então, de fato, eu o substituí como pastor aqui em Cachoeirinha, mas éramos vizinhos, éramos muito amigos. Nos visitávamos constantemente, tínhamos uma boa comunhão. E nós fomos convidados para participar de um seminário em São Paulo, de um instituto, né, internacional chamado CEPAL, Serviço para a Evangelização da América Latina. E em São Paulo, nessa época, já havia alguns focos de avivamento entre luteranos. E foi exatamente em São Paulo que o pastor Aloysio foi convidado, né, por um irmão de uma igreja luterana de São Paulo para participar de uma reunião de oração carismática, avivada, numa casa, numa família. E o pastor Aloysio foi a essa reunião, não me levou, não teve coragem de me levar, tá? Porque ele tinha mais sede dessas coisas do que eu, e ele estava já orando há mais tempo por algo novo da parte do Senhor. E ele foi e ele ficou tremendamente impressionado, porque pela primeira vez ele ouviu pessoas falando em línguas e interpretando línguas. E ele ficou impressionado. E então nós retornamos, ele não me falou nada, mas
No ano seguinte, em 73, creio que foi em março, o pastor Luiz convidou todos os pastores das igrejas luteranas de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, para uma reunião na casa dele, para ele compartilhar a sua experiência. E ele compartilhou. Ele convidou um pastor que havia se formado conosco no Seminário Concórdia, mas que já tinha saído, que era o pastor Thelmo Weber. E o pastor Thelmo Weber, todo mundo conhecia, porque ele tinha se formado, né, no mesmo local, e tinha sido colega. E ele já era batizado com o Espírito Santo, ele já era avivado. Então o pastor Luiz fez essa reunião, compartilhou a sua experiência e passou a palavra para o pastor Thelmo, que compartilhou algo e orou e falou em línguas. E também deu uma interpretação. E aí o pastor Luiz disse, olha, eu tenho interesse em buscar isso com maior intensidade na minha vida. Se alguém dos pastores quiser, semana que vem, nesse mesmo dia, nós vamos ter reunião aqui para orar e buscar o Espírito Santo. Na semana seguinte, quem voltou? Só eu. Dos outros pastores, ninguém mais veio. Então, o pastor Aloysio e eu começamos a nos reunir todas as semanas para orar, bem no comecinho, né, de 73. E aí, é óbvio, né, a gente começou a experimentar algo já da parte de Deus, né, a menos não fomos batizados, mas o avivamento começou a vir, né, a vida de Deus começou a vir, né, e a gente começou a se entusiasmar, né, começou a ter os olhos abertos sobre muitas coisas, né, começou a desenvolver o ministério já um pouquinho mais assim no poder, mais na autoridade, né, focando muito mais na palavra. Então foi assim aquele começo de uma ação de Deus. E aí o que a gente decidiu também, né, de começar essas reuniões de oração nas igrejas. Ele no Sarandi e eu em Cachoeirinha. Mas outro detalhe é que, né, e eu acho que talvez até eu podia falar, que Deus começou a reunir, né, vários pastores de outras igrejas, né, para a gente estar orando junto. Então, o que eu lembro bem de ter participado de uma dessas reuniões na casa do pastor Aloysio Hoffmann, no Sarandi. Eu vou falar mais do ponto de vista de uma pessoa leiga, né? Eu não sou pastora. Então, o que eu lembro dessa reunião na casa do pastor, que a gente orava, nós buscávamos a Deus de uma forma mais íntima, porque como eu tenho certeza, né, eu sempre fui uma pessoa cristã com muita convicção, tenho certeza que salva em Jesus eu era, mas nós começamos a ouvir coisas novas, essas coisas novas que Deus estava acrescentando à nossa fé e à nossa experiência, à nossa vida cristã, como o falar em línguas era uma coisa absolutamente nova. E depois nós íamos semanalmente nas reuniões na congregação da Metodista Wesley, nas segundas-feiras, e nós queríamos essas coisas novas que estavam acontecendo. E depois, como o apóstolo falou, nós tínhamos reuniões nas quartas-feiras à noite, na igreja tradicional ainda, onde nós buscávamos a Deus, nós orávamos para ser batizados, e já muitas pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, começavam a falar em outras línguas, mais pessoas vinham, pessoas eram atraídas a essas reuniões, havia também pessoas sendo libertas de demônios. Nessas reuniões de quarta-feira, eu lembro que muitos estudantes do seminário vinham a essas reuniões. E nós orávamos uns pelos outros e havia muito quebrantamento. O que eu quero dizer com isso? Deus movia nos corações nossos e das pessoas e havia muito choro. Mas era um choro parece que lavava a nossa alma. Era um choro assim que às vezes ficava poças de lágrimas onde as pessoas estavam ajoelhadas. E depois o que isso trazia mais? Trazia uma convicção de arrependimento, uma fome de Deus, um amor renovado pela palavra de Deus. Nós líamos muito, nós estudávamos, nós entendíamos tudo isso. Então, quando havia esse batismo do Espírito Santo,
esse falar em línguas, aí havia aquilo que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, que trazia aquela convicção para levar o evangelho. Então, foram experiências muito lindas. Tá? Então a gente começou a reunir, como a Ilka falou, lá em Porto Alegre, com as igrejas históricas, né? Chamadas históricas são as igrejas mais antigas, né? Metodista, episcopal, luterano, presbiteriano, né? Batista, essas igrejas mais antigas, elas começaram a passar, vários pastores começaram a passar pela mesma experiência. Então, o que aconteceu? A gente passou a se reunir todas as segundas-feiras na igreja Wesley, Metodista Wesley, que fica lá perto da Protásio, perto do Colégio Israelita, né? E enchia aquela igreja de pessoas de toda e qualquer igreja, todos no mesmo foco, buscando o batismo do Espírito Santo. Tá? Então, eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo em outubro de 1974. A gente orou, né, bastante tempo, né, e em outubro de 74 eu fui batizado com o Espírito Santo, né, não esqueço essa data, porque esse era o grande objetivo desse avivamento, primeiramente ser batizado com o Espírito Santo, para depois entrar em outros níveis. Né. Outra coisa que se focava muito era a adoração, né, se focava muito em adoração, né, a gente avivou junto com Azaf Borba. A gente viu o Azaf Borba, era um meninão. Ele né? era gago ainda. Era gago. Né? Deus curou. Era um meninão cabeludo, mas né, ele estava se convertendo naquele tempo, então a gente conviveu, né, esse avivamento junto com o Azaf. Né, e Deus levantou o Azaf, claro, depois ele começou já a entrar na área de louvor e adoração, junto, né, com o Don Stoll, que foi o seu companheiro, um americano que estava aqui cooperando nesse processo. Né, e Deus, né, deu uma visão de adoração muito tremenda já naquele começo, né, e o povo aprendeu a adorar, era ensinado a adorar, nas reuniões se ensinava como adorar o Senhor, né, e era uma presença de Deus fantástica, extraordinária, né, do poder do Espírito Santo. Então é óbvio, a gente ia lá, né, já alguns irmãos começaram a ir junto com a gente lá na Wesley, e depois nós fazíamos essas reuniões aqui na igreja ainda tradicional, né, aqui que fica na Parada 50, ali onde fica a escola Martinho Lutero, né, ali do lado era a igreja que eu pastoreava, né, uma igrejinha, uma capela de madeira, né, mas ali a gente começou a crescer. Uma coisa que eu me lembro, o que Deus também fez no avivamento foi dar uma visão de oferta e dízimos para a igreja. A igreja luterana tradicional, ela não dá o dízimo, ela não entende, né, o dízimo, ela dá uma oferta, não dá o dízimo, que são 10%. Né? E nós começamos a entender, sem falar muito, simplesmente o pessoal entendeu que tinha que dar o dízimo. Então me lembro que nós fomos à igreja, nós éramos subsidiados pelo sínodo, como se chama, pela igreja tradicional, pela diretoria da igreja, e nós fomos a igreja que mais rapidamente se emancipou financeiramente, e não recebemos mais auxílio, recebi uma carta, né, de congratulações, de elogios, pela rapidez com que nós tínhamos, né, nos tornado independentes financeiramente. Claro, porque quando o Espírito Santo vem, ele abre a tua mente e leva você a compreender os princípios. E você vive esses princípios com muita espontaneidade, porque você sabe que com isso você está agradando o coração de Deus. Tá? Então foi também uma experiência muito legal. Então a gente começou a crescer, muito evangelismo, tá? Muito foco nas crianças, muita libertação. Né? E uma coisa que é importante, porque a gente pensa que para que o poder de Deus se manifeste, precisa ter certas coisas exteriores, não. Eu me lembro que eu usava batina preta, eu cantava a liturgia, mas me lembro muito bem que um dia eu estava cantando a liturgia e uma pessoa endemoniou lá no banco e nós fizemos a libertação dessa pessoa. Então, não importa a forma, o que importa é o que está dentro de você. É quando você tem o Espírito de Deus, quando você abre o seu coração e deixa esse poder de Deus agir na sua vida, aí, com certeza, né, Deus vai te usar e vai te surpreender com essas ações tremendas e maravilhosas do Senhor. Eu lembro uma outra coisa, eu trabalhava no centro de Porto Alegre e no intervalo do almoço, eu ia com uma outra amiga
que hoje mora nos Estados Unidos, nós íamos na livraria Luz e Vida, que eu acho que na época tinha um outro nome. A livraria fechava as portas e lá dentro nós reuníamos um grupo de pessoas, nós abríamos mão até do almoço, comíamos algum lanche, alguma coisa, e nós usávamos aquele período do almoço para orar, para buscar Deus, para levar junto outros colegas, para conhecer o Evangelho. Isso era uma experiência bem interessante também. E ali, como o apóstolo já frisou, ali iam pessoas de igrejas de várias denominações, porque o objetivo comum era Cristo. Agora, dando sequência, né, aí na história, né? Então, quando a gente começou o avivamento, a igreja luterana tradicional, ela é uma igreja de muitos parentes. As pessoas, né, então, por exemplo, aqui naquela época, em Porto Alegre, tinha 7 igrejas luteranas, né? E havia então em Alvorada, eu atendia Alvorada no começo também, né, atendia Cachoeirinha, atendia Gravataí e atendia Santo Antônio da Patrulha. Mas muitas pessoas vinham do interior e eram parentes e se fixavam num lugar, no outro e no outro. Então, eles frequentavam igrejas luteranas em outros bairros, mas eles se encontravam seguidamente. Claro, quando o avivamento começou em Cachoeirinha, as pessoas de Cachoeirinha foram tocadas pelo poder de Deus, começaram a compartilhar com seus parentes o que estava acontecendo em suas vidas. Lá em Cachoeirinha está acontecendo algo tremendo, tem reunião de oração, pessoas são batizadas com o Espírito Santo, pessoas são libertas, pessoas são curadas, e eles começaram a compartilhar com os seus familiares. O que os familiares fizeram? Foram falar com os seus pastores. Lá em Cachoeirinha está acontecendo alguma coisa muito interessante, pastor. O que é isso? Não é bom para nós também aqui? Então eu me lembro que uma noite nós tínhamos 7 pastores assistindo a nossa reunião de oração na quarta-feira, porque eles começaram a vir para ver o que estava acontecendo. Mas infelizmente, eles fecharam o seu coração. E aí nós começamos a sofrer a primeira oposição. Então, com o tempo, as pessoas não compreenderam o que Deus estava fazendo e nós começamos a sofrer oposição. Pessoas dizendo que nós não estávamos orando corretamente, que o nosso foco no Espírito Santo não era muito correto biblicamente, que esse negócio de dom de línguas e dons espirituais era só para o tempo dos apóstolos, não é mais hoje, que é a crença da igreja histórica tradicional. Eles creem que aquilo era só para o começo da igreja e hoje não precisa mais. Então a gente começou a sofrer essa oposição. Isso, claro, começou a dificultar um pouquinho o próprio trabalho e o crescimento. Por quê? Porque pastores começaram a falar da gente, começaram a nos criticar, começaram a colocar pessoas até contra o movimento de renovação. Então isso também fez com que os próprios irmãos de Cachoeirinha, alguns ficassem um pouco assustados, porque eles tinham entrado de cabeça no avivamento, mas de repente familiares, outros pastores estão dizendo outra coisa diferente, então eles ficaram um pouco com medo. E aí nós fomos chamados para a comissão de teologia. Havia uma comissão de teologia no Seminário Concórdia, que eram os doutores em teologia, aquelas pessoas muito estudadas, e nos chamaram, a mim e o pastor Luiz. Nós éramos simples pastores, e nos chamaram para nos questionar a respeito do que estava acontecendo em Cachoeirinha. Então nós simplesmente contamos a nossa experiência. Olha, eles nos conheciam, nós havíamos nos formado lá, eles tinham sido nossos professores, eles nos conheciam. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, nós entendemos que o Espírito Santo ainda é para hoje, buscamos e Deus nos batizou com o Espírito Santo, e Deus reativou dons ou nos deu dons espirituais e nós ensinamos sobre dons espirituais. Então, a igreja luterana Missouri, que é a americana, a qual a gente pertencia, eles são fundamentalistas, eles creem na Bíblia, ao menos dizem que creem na Bíblia. Então, a gente debatia, à luz da palavra de Deus, dizer assim, aqui está escrito isso. Então, qual é a grande dificuldade das igrejas históricas? Eles creem na palavra, mas eles não creem na tua experiência. Assim, eu experimentei, aí eles entravam em parafuso. Eles não conseguiam entender, Então, eles creem na palavra, mas é uma fé meramente intelectual.
eles não têm uma experiência com Deus nessas áreas. Tá? Então, quando eu dizia assim, eu experimentei, né, Deus me deu o dom de línguas, eles não sabiam o que fazer. Então nós tivemos muitas reuniões, porque no fundo estava escrito na Bíblia. E como eles criam na Bíblia, eles tinham dificuldade de nos refutar biblicamente, porque estava escrito. Né? Eu me lembro de um professor, né, que era nascido na Alemanha, né, ele, fora da reunião, um dia nós estávamos no intervalo, ele chegou perto e disse assim, vocês estão certos, eles estão errados. Só que ele não tinha coragem de dizer isso diante dos seus colegas, porque comprometia o cargo dele ali como professor de seminário. Então, no fundo, né, ele sabia que ele estava certo, mas a doutrina da igreja era diferente, então eles rejeitaram. Então, o que aconteceu? A gente começou a ter muitas reuniões e muita oposição, e que acabou dificultando. E aí, para acelerar, né, a história, o que aconteceu? Nós, no final de 79, aqui na igreja em Cachoeirinha, a Ilka deve lembrar, eu fiz um plebiscito. Eu quero falar Fiz um plebiscito. Então vou deixar a Ilka contar, porque ela estava no banco, eu era o pastor, e ela estava no banco participando dessa reunião da igreja para uma decisão importante. Até me emocionei. Foi uma decisão bastante difícil. Na época, então, o pastor Claudemar colocou para a congregação uma escolha nesse plebiscito. E nós tínhamos que votar. Sim, ele permaneceria na congregação, porém sem a renovação. Não, com a renovação. Até me confundi. Ele permaneceria na congregação com a renovação. E eles apoiando tudo isso. Apoiando. Ou então, não, e ele sairia. Ele sairia com a renovação. E eu lembro que eu votei por não. Não que eu não quisesse ficar. Eu queria ficar com a renovação na congregação. Eu não queria uma divisão. Mas como eu não queria que se nós ficássemos, a renovação permaneceria. Então o meu voto foi um voto naquilo que eu pensei que seria o melhor. Sair com a renovação. Exato. Então foi um momento difícil, né? Então, que a gente colocou dentro da igreja, né? Então eu coloquei um percentual que eu não disse para ninguém, era 80%. Se 80% das pessoas, né, votassem a favor de eu ficar, eu ficaria. Né? Se fosse, né, abaixo disso, eu me desligaria, né, da igreja, entregaria a igreja de volta para a instituição, e eu seguiria o meu caminho, né, dentro, né, de uma busca da igreja de renovação. Tá? Então, o percentual deu mais ou menos 75%. Né? Então, já naquela noite, eu comuniquei à igreja que eu estava me desligando, né, do ministério, né, entreguei a igreja em paz, o presidente da igreja veio assistir o meu último culto, eu entreguei a igreja para ele, né, e não convidei nenhuma pessoa para sair. Não convidei nenhuma pessoa para sair junto comigo, saiu a Vera, eu e a Tatiana, que tinha, quantos? 3 anos? Não sei. 3 anos, eu acho que a Tatiana tinha na época, a gente saiu, e depois de algum tempo, né, 41 pessoas, né, saíram junto, né, acabaram se desligando, e aí, né, eu morava na casa da igreja, eu ganhava o salário da igreja. Então, eu abri mão de tudo isso, né? Realmente foi um passo de fé. Eu sempre digo, hoje, eu talvez não desse mais esse passo. Né? Porque eu era jovem, eu tinha 30 anos de idade, tinha muito vigor, muita disposição. A Vera também, então a gente deu esse passo. Né? E aí, né, pela graça de Deus, eu consegui comprar uma casinha, meu pai me ajudou, um irmão da igreja, né, o seu irmão Bruno, né, ele me ajudou com o valor, eu pude dar uma entrada. Então nós fizemos umas reformas e começamos a reunir ali naquela casinha. Eu gostaria de falar de uma reunião que aconteceu nessa casa, eu creio que foi a primeira. Eles tinham uma sala nessa casa meio estranha, meio comprida, assim, parecia um vagão de trem, assim, né? E ali sentaram todas as pessoas que saíram, e daí me disseram, Ilka, tu dá escolinha lá no pátio. Aí eu fui no pátio
E lá tinha um poste de cimento, desses que a gente põe para roupa. As crianças sentaram ali e eu fiquei de pé na frente. E aquela foi a primeira escolinha. Era um grupo pequeno e depois foi crescendo. E acredito que anos Foi mais crescendo. tarde, mas os meus pais sempre contam que eles foram frutos do teu ministério infantil e da pastora Fera, né? Que eles nasceram disso, na É verdade. verdade. Como foi Sim, importante porque isso. nós tínhamos um trabalho, como já foi falado, muito forte com crianças. E um trabalho muito forte era na Parada 59. Nós chegávamos reunir num sábado, eu lembro, até 50 crianças. Porque as crianças que vinham lá, elas aceitavam Jesus no seu coração. E quando elas traziam os visitantes, outras crianças, as crianças já falavam para as crianças que elas estavam trazendo que lá seria feito um convite para aceitar Jesus. E elas já vinham prontinhas, as crianças já vinham evangelizadas pelas próprias crianças. Era um trabalho muito forte, Muito bonito. muito bonito. Muito bonito, né? Então, aí em 1980, então, nós começamos, né, um trabalho nessa casa, né, independente, né, e eu dou graças a Deus, eu sempre compartilho, né, dou testemunho de que não me faltou nada, né, logo aquele pequeno grupo, né, trouxe o sustento que eu precisava para minha casa, para minha família no começo, né, era bem minguadinho, mas nunca faltou, né, porque Deus foi fiel, né, eu creio que o Espírito Santo estava atrás de tudo aquilo que a gente fez, né, tenho convicção, a gente fez isso com muita oração, com muita seriedade, com muito respeito à própria igreja a qual a gente pertencia, né, respeitando, tanto é que, né, a gente não fez nada nas costas, né, deixamos tudo para eles, coisas que nós tínhamos comprado, até aparelhos e tal, né, equipamentos, nós deixamos tudo, porque nós não queríamos que não houvesse nenhuma brecha para pessoas dizer que nós havíamos pegado alguma coisa, havíamos sido desonestos na nossa forma de atuação. E eu creio que isso também Deus honrou, Deus abençoou, porque Deus viu o nosso coração, que a gente abriu mão de muitas coisas, né? Crendo que o Senhor supriria. E de fato Deus supriu, né? Não nos faltou nada, né? E aí é óbvio, aí a gente tinha liberdade para trabalhar, né? Então nós começamos, né, em 1980 a trabalhar, né, com mais intensidade. E aí, né, em 1980, a casa era pequena, era nosso local de morada. Um irmão, ele teve um sonho, lembra? O Círio, né? Ele teve um sonho e ele me viu pregando na Igreja Brasil para Cristo, que fica ali na Parada 52, na rua Lídio Batista Soares. Ele me viu pregando ali e eu entendi que era uma direção de Deus. Nós não tínhamos lugar para reunir. É verdade. Nós não tínhamos lugar para cultuar. Tá? E ele teve esse sonho e eu entendi que era uma direção de Deus. Procurei, né, o pastor Olavo Nunes, que era o presidente da Brasil para Cristo no Rio Grande do Sul, tá? Que tinha sua igreja em Porto Alegre, na rua Cerro Azul. E eu procurei esse pastor e contei o sonho para ele. Olha, né, e eu creio que Deus tem alguma coisa com isso, com respeito àquele prédio. E o pastor disse, não tem problema, nós não temos... Quando é que vocês querem usar? Nós queremos usar quarta e domingo. Nós não temos reunião nem na quarta nem no domingo, a igreja é de vocês. Então ele não cedeu gratuitamente, nós só pagávamos água, luz, e fizemos algumas pequenas reformas, mas nós... e ali casou o teu tio, Valtuir, primeiro casamento nessa igreja foi do pastor Valtuir, da pastora Selma, que são tios da Rebeca. Né? Então, foi o primeiro casamento. E ali, de fato, a gente criou forma, nós ficamos 3 anos ali. Nesse inteirinho, nós compramos o primeiro terreno aqui onde nós estamos agora. Posso falar? Aí, quando foi comprado o primeiro terreno aqui, né? Porque hoje são 3, né? 3. E o terreno era cheio de caliça. E eu lembro que fizemos um culto ali em cima daquela caliça. E um culto buscando a Deus, nós cantávamos em língua e buscando. E agora só me ajuda se foi ali, naquela noite que foi dada a palavra, a profecia que Deus daria o terreno do lado e mais o outro. Exatamente.
Iam culto em cima da caliça, não tinha prédio ainda. Como o apóstolo falou, os cultos eram numa igreja emprestada, o louvor era às vezes com um violão, né? E se a pessoa que tocava violão não fosse no culto, não tinha problema, a gente cantava igual, era só alegria e presença do Espírito Santo. Maravilhoso. Então, né, nós adquirimos, e ali foi liberada a palavra, que nós compraríamos mais 2 terrenos, né, e hoje, né, e foi tudo milagre, tá, porque a gente comprou um, né, e estava um outro, né, à venda, mas a pessoa que tinha preferência era o vizinho do outro lado, porque ele plantava aquele terreno e o proprietário deu prioridade para esse vizinho comprar. Tá? Só que o vizinho, né, quando lhe foi oferecido, ele quis barganhar para baixar um pouco o preço, né, não mostrou muito interesse. E o que aconteceu? Os donos, eu me lembro um dia eu estava em casa, alguém bateu na porta, não conhecia, né, quem são os senhores? Não, nós somos os donos do terreno ao lado da igreja. Os senhores têm interesse em comprar? É nosso, né? E aí o vizinho ficou chateado, outro vizinho, porque ele perdeu, né? Eles venderam muito barato para nós, né? Mas era a palavra de Deus. Eu quero dizer, quando Deus dá uma palavra para você, creia, Deus vai honrar a palavra que Ele dá para você. Deus é fiel. Então Deus nos deu muitas palavras de direcionamento naquela época, né? Que a gente creu e seguiu, e Deus honrou essas palavras. E a gente foi crescendo, o ministério foi ampliando. E o que aconteceu? Com isso, né, outras pessoas em outras igrejas luteranas, né, também mostraram. Então havia um trabalho em Cachoeirinha, havia um trabalho em Porto Alegre com o pastor Aloísio, né, depois, né, surgiu interesse em Vacaria, surgiu interesse em Passo Fundo, né, e a gente começou a viajar para esses lugares e para pregar a palavra de Deus, porque pessoas das igrejas luteranas desses lugares também queriam conhecer o avivamento. E assim a gente foi espalhando o avivamento e várias congregações renovadas foram surgindo nesses lugares, né? E o trabalho, aí depois Caxias do Sul, né? E assim várias cidades, né? Foi para Santa Catarina, né? Chegou para o Paraná, chegou até São Paulo, né? Então pessoas foram se interessando e o trabalho foi ampliando, né? E aqui mesmo ao redor, né? Gravataí, depois Osório, Torres, né, esses lugares todos, né, foram sendo alcançados, né, com o trabalho, né, e a igreja foi crescendo, né, se tornando, né, uma estrutura, né, como a gente vive hoje, né, que a gente tem um trabalho de cobertura, né, mas Deus fazendo a obra de uma maneira muito tremenda, muito especial. Quer fazer mais algum comentário? Não, eu acho que é isso, né? Mostrar como Deus fez a obra, né? E nós tivemos o privilégio de fazer parte dessa obra, né? E hoje estamos como estamos porque Deus trouxe até aqui. Então, né, hoje o que? Nós estamos orando por um novo avivamento. Nós estamos vivendo, né, essa expectativa, né, dentro da promessa de Deus, de que nos últimos dias Ele derramaria, né, o seu Espírito Santo. Essa é a oração que ao menos um grupo de pessoas está fazendo, e eu quero incentivar você que está nos assistindo nessa hora, que você entre nesse propósito de oração. Nós precisamos de um novo avivamento. Porque o que acontece? Quando o tempo passa, a gente vai perdendo aquele fogo, aquele entusiasmo. A gente vai se acostumando com aquelas coisas de Deus, né? E o que ocorre é que muitas pessoas que hoje estão na igreja não são batizadas no Espírito Santo. Tá? Porque entraram dentro desse contexto e muitos não receberam o Espírito Santo, não têm entendimento da importância, né, de render o seu coração a Deus, de abrir a sua vida ao Espírito, para que possam ser tomados por essa presença de Deus, possam ser cheios desse poder, possam ter uma vida santificada, possam ter um amor pela palavra, possam ter uma vida de oração, possam fluir até mesmo nos dons do Espírito para abençoar pessoas, porque qual é a função do Espírito? É nos habilitar, nos capacitar, nos equipar para que a gente possa ser mais eficiente, né, na obra de Deus, independente de quem você seja. Seja você, né, pastor, seja você um simples líder, seja você uma pessoa que participa da igreja. Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer ungir com o Espírito Santo toda e qualquer pessoa. Ele quer habilitar toda e qualquer pessoa.
Hoje eu ainda estava lendo um devocional antes de vir para cá, né, onde o autor falava exatamente sobre isso, né, o desafio que a gente tem para pregar o Evangelho. Né, esse autor, ele comentava que talvez em Atos dos Apóstolos havia um crente para 20 mil pessoas no mundo. E em 300 anos, aquele grupo de cristãos, né, ganhou todo o Império Romano para Jesus, porque cada um entendia o desafio de pregar o Evangelho. Hoje, pelas estatísticas, no mínimo, né, tem um cristão para 10 pessoas no mundo, não crentes. Um cristão para 10. Quer dizer, um tem que ganhar 9. Então, para nós evangelizar o mundo não é difícil. Se cada um ganhar 9 pessoas, nós evangelizamos o mundo inteiro. Por quê? Porque o número de cristãos aumentou muito. Por que nós não ganhamos? Porque falta uma unção maior do Espírito Santo que gere convicção, que dê autoridade, que dê sabedoria, que gere desprendimento no coração das pessoas, que dê coragem e ousadia, como os cristãos primitivos tinham, de testemunhar de Jesus. Por isso nós precisamos do quê? De um avivamento. Precisamos de um novo derramado do Espírito Santo. Precisamos orar para que Deus nos contemple com essa graça e a gente possa normalmente ser tomado como a gente foi. Né? É difícil explicar, né, Ilka? O que você viveu é difícil de explicar. Né? A gente tenta explicar, mas só quem vive é que nem o gosto de um alimento. Não adianta eu dizer, essa comida tem esse sabor, esse sabor. Você só vai saber o sabor quando você experimentar. Então a gente pode falar de avivamento, né? Mas é difícil de entender quem não vive o avivamento. Né? Então o grande desafio é você orar, Deus, eu quero ser jogado nesse avivamento, eu quero ser inserido nesse avivamento, eu quero receber essa unção de Deus para que eu possa novamente ser tomado por essa glória e isso transforme minha vida, mude o meu entendimento, mude o meu coração, mude o meu relacionamento com Jesus, mude o meu relacionamento com os irmãos, enfim, mude a vida em todos os aspectos. Por isso eu quero conclamar você que me ouve, entre nesse propósito de oração, mova-se em oração, clame ao Senhor, Deus vai dar, é promessa. Nós nos movemos em cima de promessas. E Deus é fiel, Ele tem promessas, Deus vai honrar essas promessas na sua vida. Deus vai te abençoar, você vai ser surpreendido pelo Senhor. Mas Deus quer ver um coração consagrado, quebrantado, arrependido, que busque ao Senhor de todo o coração. E Deus vai te abençoar. Essa é a minha palavra, né, a todos vocês que me ouvem. É tempo de nós buscarmos o Senhor para que uma nova onda venha. Temos profetizado, vocês têm ouvido isso nos nossos cultos, nas nossas reuniões. Esse é o nosso anseio. Mas a gente sabe, isso é gerado pela oração, pelo quebrantamento, pela consagração a Deus. Una-se conosco nesse propósito e todos nós vamos ser tremendamente abençoados. Eu gostaria de experimentar isso antes de eu morrer. Ainda, Amém. Essa nova onda, e depois Deus pode me levar, porque eu sei que aí vai permanecer um legado tremendo no meio da igreja, que vai fazer com que a igreja continue, cresça, se expanda e cumpra o seu propósito para o qual Deus a estabeleceu aqui nesta região. Amém. Amém. Então, para encerrar, o Senhor poderia fazer uma oração para nós? Claro. Vamos orar. Eu queria que você que está me ouvindo, que você coloque seu coração diante do Senhor. Nós fomos protagonistas de um avivamento muito lindo, né? Em outros tempos, muito simples, porque a gente era muito simples naquele tempo, né? Os próprios recursos que a gente tinha eram tão limitados, mas Deus, Ele não está olhando para essas coisas. Deus realmente, Ele está pronto para se derramar. Se você tiver um coração aberto, que queira receber, Deus vai te tocar, vai te abençoar. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero agradecer, Pai, porque essa experiência que a gente passou, Deus, a gente pode compartilhar, mas só quem viveu consegue compreender o que isso significou. A transformação que isso operou em nossas vidas, a transformação que isso operou na vida da igreja que a gente pastoreava. Uma igreja histórica, uma igreja tradicional, meu Deus, que não tinha muito entendimento, que não tinha muita compreensão, mas quando o céu começou a se abrir, quando a glória do Senhor começou a se derramar, que coisa linda, aqueles corações se quebrantando, aquelas pessoas chorando diante do Senhor, aquelas pessoas abrindo a sua vida, e o Senhor contemplando cada um com a tua bênção, batizando com o Espírito Santo, levantando aquelas vidas, abrindo o entendimento, a
compreensão, para que cada um vivesse cada vez mais os princípios da palavra. Pai, obrigado, Senhor, por essa experiência tremenda e maravilhosa. Deus, que envolveu muitas pessoas, algumas já falecidas, Pai, outras ainda vivas, mas todas já velhas, porque foi uma experiência lá muitos anos atrás. Pai, mas há uma promessa, Pai, de um grande derramar que virá aí, Senhor. Pai, a minha oração é que o Senhor acelere este processo, Pai. Pai, que o Senhor abra os céus, que o Senhor rompa os céus e desça com o seu Espírito. Pai, que envolva cada pessoa, Senhor, que tem sede e que tem fome. Pai, gera esta fome e essa sede na vida e no coração das pessoas. Pai, para que realmente haja um povo que hoje, Deus, se debruce diante do Senhor em clamor, em oração. Deus, em quebrantamento real, dizendo: Deus, acelera o processo, derrama o teu Espírito Santo, manda, Senhor Deus, essa chuva, manda, meu Deus amado, esse rio, te derrama, Senhor, toca as vidas e os corações, Pai, para que verdadeiramente algo novo seja produzido pelo Senhor, Pai, que envolva completamente a igreja. Levante essa igreja na unção do Senhor, Pai, gere poder, gere autoridade, gere, meu Deus, disposição, gere coragem, gere ousadia, Senhor, para que essa igreja se mova debaixo dessa unção, Pai, equipada com dons espirituais, cheios da presença do Senhor. Proclamem as boas novas do reino, levem a palavra de Deus àqueles que ainda não creem, Pai, para que, ó Deus, o número dos salvos seja completo, porque eu creio que depois dessa grande onda final, o Senhor voltará para buscar a noiva, para que ela esteja com o Senhor por toda a eternidade. Pai, eu quero liberar graça e bênção sobre cada um que me ouve nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tenho certeza que o seu coração foi despertado por mais de Deus através desses testemunhos e histórias que nós ouvimos. E só para encerrar, nós temos alguns recados. Lembrando que não temos cultos presenciais, mas temos culto online amanhã, no sábado, às 20 horas, no domingo, às 19 horas. E este domingo é domingo de ceia, então nós te convidamos para celebrar a ceia junto conosco através do YouTube e com a sua família. Reúna a sua família e vamos fazer isso porque é o mesmo Espírito que nos faz um, amém? Então compartilhe esse vídeo com os seus amigos ou com aqueles que precisam ouvir essas histórias e também receberem esse toque, essa fome por mais da presença de Deus. Nós nos vemos em breve. Tchau! Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.
te adorar, Senhor. Só de palavras, só de canções, Jesus. É o que eu mais anseio, ver a tua luz brilhar, explodindo